muito obrigada a todos os que estão aqui acompanhando a gente, muito obrigada já às pessoas que se disponibilizaram a vir conversar aqui hoje com a gente sobre um tema, né, adaptação de material. Quando e por quê? Né? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de deixar sinalizado é que a gente acredita que inclusão é muito mais do que só adaptar material, né? A gente tem esse entendimento. Só que na nossa concepção, adaptar talvez seja um passo importante na construção de uma verdadeira inclusão na escola. Tá? E nesse sentido que nós convidamos a professora Mayra. Professora Mayra é pedagoga, tem formação, está se formando, né, em educação especial, é uma grande colaboradora nossa do SEIC, ela tem oportunizado muitas aprendizagens para os nossos alunos e para toda a equipe, então vai ser uma contribuição muito importante, Mayra. A Mirley, uma pessoa também assim com uma riqueza de experiência, né, de filha em idade escolar, mãe do André, ela própria vai se apresentar. E então dizer, né, dessa nossa posição que a gente não quer reduzir a inclusão a só adaptar, porque achar que inclusão é só adaptar, a gente tira a responsabilidade da escola de mudar a estrutura, né, para fazer realmente a verdadeira inclusão. Só que dentro da escola possível, nós acreditamos que seja um passo importante. Então, vamos combinar umas regrinhas para a netiqueta, né, que o pessoal fala. Só vamos abrir o microfone quando a gente for falar, tá? Para não ficar muito ruído aí atrás. Quando a gente abrir para as perguntas, né, cada uma das pessoas vão ter 15 minutos, a Mayra, a Mirley, e aí no chat digitem o número 1 quando a pessoa for pedir a palavra, porque aí a gente faz uma ordem aqui para não ficar essa coisa de um cortar o outro. Hoje a minha grande amiga Fabiola, né, ela está aqui, ela acho que vai atuar não tanto como mediadora, mas como também professora da faixa etária que a gente está abordando. Então, ela acho que vai ser importante aí a fala dela também nessa nossa conversa. Tudo bem, pessoal? Combinado? Podemos, então, passar para a nossa querida Mayra e depois a nossa querida Mirley. Tá? 15 minutos cada, meninas. Ok, boa noite a todos, né? Obrigada por estar aqui nesse momento para a gente pensar um pouquinho sobre um assunto tão especial, né? Eu vou compartilhar minha tela e vocês me dão um ok aí, tá, Dani? Se tá tudo certo aqui. Sim. Ok, Mayra. Ah, que bom. Deixa eu só colocar em modo apresentação, que fica melhor. Então, quando a Dani, primeiro que é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, e quando ela me falou do tema, né, eu peguei o próprio tema, adaptação quando, para quem e por quê, para a gente tentar refletir sobre, né, porque respostas a gente encontra caminhos, né, não tem, a gente sempre fala, inclusão não tem receita, mas tem caminhos possíveis, né, então é isso que a gente veio discutir um pouquinho aqui. Então, a primeira pergunta, né, por que adaptar? Né, por que a gente vai precisar adaptar, seja material, seja o currículo. Então, aí eu vou devolver a pergunta para vocês com outra pergunta. Ué, né? mas eu então, falei assim, pra pedir aquele já. são iguais? Ué, mas aí a gente pede para pouquinho, né? Não sei se tem a possibilidade de eu interagindo com eles no chat, Dani. São perguntas tranquilas e rápidas que eu consigo... Tá, pergunta Pode lá. ser? Eu quero um combo do clássico. Pode. Mas vê se não fica mais barato a gente pedir, tipo... Pessoal, lanche só separado e a pedindo um batata? Tem alguém com... vamos fechar o microfone e vamos abrir só quando a gente for falar, tá? Yara, você escolheu um Fica lanche? muito ruído, tem alguém com o microfone Então você vai ficar aberto, eu sem. não consigo identificar aqui. Não sei se a Fabiola Vai logo. consegue. Um minutinho. Tchau. Eu vou tentar achar. Ó, acho que é a Hillary que está com o microfone aberto. É a Hillary e é só a Hillary.
Por favor, então, vamos fazer isso, reafirmando o nosso combinado. Só vamos abrir o microfone quando a gente for falar, que assim elimina o ruído, tá? Fica mais fácil para a gente acompanhar. E outro dia eu estava vendo, né, o pessoal falando que agora na pandemia o nosso maior medo é esquecer o microfone e a câmera ligadas em lives. Então vamos lembrar disso e fechar, tá? Ok, obrigada. Com você, Mai. Obrigada. Então vamos lá. Por que, né, por que falar em adaptar, né? Aí vou devolver com perguntas. Todos são iguais? Não, né? Não existe. Cada indivíduo é único, né? Todos aprendem da mesma forma, pensando agora no contexto educacional? Também não. A gente já tem vários estudos, neurociência, comprovando aí que cada criança, cada indivíduo aprende de uma forma. E aí eu pergunto, para além disso, então, o que é ser normal? Porque às vezes a gente escuta aquela fala, né? Para as crianças normais, ou para aquela criança, né? Para aquela turma normal. Não, então, o que é ser normal? Aí, assim, o normal é ser diferente, né? Então, a inclusão parte desse olhar. O padrão é a diferença, de que todos nós somos diferentes, né? Então, não tem como a gente não pensar em adaptações, né? Ou em diversidade de propostas e materiais e possibilidades, né? Isso é inerente aí dessa ideia de inclusão, porque todo indivíduo é único, né? Não existe uma pessoa igual a outra, até quando são gêmeos eles não são iguais. Podem perguntar aí para as famílias que têm os filhos gêmeos, eles não são iguais também, né? Cada um se desenvolve de uma forma. Aí a gente pergunta, para quem então, para quem que a gente vai falar de adaptação, né? No contexto escolar, né? E nos outros também, né? Para quem necessitar. E aí eu vou voltar a perguntar para vocês, quem que pode necessitar de adaptação? Apenas crianças com algum transtorno ou deficiência? O que vocês acham aí? Se quiserem, vou dar um minutinho, Dani, tá? Para eles colocarem no chat aí. Vocês acham que a adaptação precisa só para criança que tenha transtorno ou deficiência? Vocês querem colocar aí no chat? Eu não sei se está aparecendo aí, Dani, no chat. Para mim está. Eu só não sei se o pessoal não estou vendo ninguém. Não, Mayra, eu acho que não é só para pessoa deficiente. Acho que tem que ser para todos os alunos, porque todos são diferentes. Sim, se a gente parte daquele pressuposto que todos são indivíduos únicos e diferentes, não é só a criança com transtorno ou deficiência que pode precisar de uma adaptação, né? E aí eu trouxe aqui para a gente contextualizar, né, o documento do MEC, que é o PCN, é um PCN que deixei ele aqui no jeitinho, ó. Ele é rosinha, tá? Ele é um PCN exclusivo de adaptações curriculares, tá? E nele tem esse trechinho aí, ó. Dani, você pode ler para mim, por favor, que está cortando aqui a camerinha que fica do lado da chat? Não. Lê esse trechinho aí, ó. Porque fica em cima do texto para mim. Deixa eu tirar aqui que os rostinhos estão em cima. Espera aí que eu... para mim também. Posso ler se quiserem. Você pode ler, porque para mim aparece os nossos... a gente, né, a imagem em cima do texto. Vamos lá. Falar em necessidades educacionais especiais, portanto, deixa de ser pensar nas necessidades específicas dos alunos e passa a significar o que a escola pode fazer para dar resposta às suas necessidades, de um modo geral, bem como aos que apresentam necessidades específicas muito diferentes dos demais. Considera os alunos, de um modo geral, como possíveis de necessitar, mesmo que temporariamente, de atenção específica, e poder requerer um tratamento diversificado dentro do mesmo currículo. Obrigada. Então, para a gente pensar aí, necessidade educacional específica exige uma resposta educacional adequada, que atenda essa necessidade. E ela pode acontecer com qualquer indivíduo. Às vezes ela é temporária, então num determinado momento, num determinado conteúdo, numa determinada atividade ou numa determinada disciplina. Quem nunca já teve muita dificuldade em matemática e precisou de um apoio maior? Ou se eu propor uma atividade de dança aqui, alguns vão precisar de um apoio maior, de uma dupla produtiva para ajudar, não é? Então, assim,
pensar nessa adaptação para quem necessita. E aí a gente abrange esse olhar que é para todos os indivíduos, né, que precisarem. E aí o ponto de partida para pensar aí na adaptação e na inclusão como um todo mesmo, né, olhar para o indivíduo. Então, o primeiro passo é identificar que barreiras estão impedindo essa pessoa de ter acesso. Acesso a tudo, né? E como a gente está falando na escola, assim, no contexto educacional, é acesso aos conhecimentos, ao desenvolvimento das habilidades que estão previstas lá no currículo e os conhecimentos socialmente construídos, né? Aí tem algumas barreiras, eu trouxe algumas aqui para a gente pensar, que quando a gente pensa em acesso, as que mais são citadas é a arquitetônica, né? A questão, assim, da estrutura. Mas existem outras no contexto escolar, outras barreiras, e muitas são até mesmo invisíveis aí, que a gente precisa estar atento para cuidar delas e pensar em como romper essas barreiras mesmo, né? Então, tem a barreira comunicacional, né? Tem a metodológica, que é o percurso aí de aprendizagem, como é que o professor vai propor essas situações de aprendizagem para os alunos, pensando nessas necessidades. Tem a barreira instrumental, que são as de vida diária, e a atitudinal, que eu acho que é uma das mais difíceis que tem que estar por trás. Assim, essa é uma das primeiras barreiras para a gente conseguir dar conta das demais. Então, a questão da sensibilização e da conscientização de todos. Então, assim, é do próprio aluno, é do professor, é da família, são dos colegas. Então, assim, é uma barreira que eu destaquei as duas, né, no contexto escolar, né, a atitudinal e a metodológica, porque o pensar sobre como propor atividade é a cargo do professor, né, então ele tem que pensar com carinho nessa metodologia, nesse caminho, nesse percurso aí que ele vai fazer com que o aluno trilhe aí para chegar no desenvolvimento daquela habilidade ou naquele conhecimento que ele pretende lá com a turma, com esse aluno também. E aí muitas vezes a gente escuta o professor falar mas a gente não tem recurso, mas nossa escola não tem recurso. Aí eu trouxe essa pergunta aqui para a gente pensar. Adaptar exige sempre grandes mudanças, né? Sempre grandes tecnologias? Não. A gente até tem hoje o avanço da tecnologia, que tem muita coisa bacana que seria legal que todo mundo que precisasse tivesse esse acesso. Tem que continuar lutando para ter mesmo, né? Mas nem sempre exige grandes mudanças. Eu trouxe aqui 2 exemplos de trabalho com 2 crianças que eu tive com deficiência e algumas adaptações que foram feitas para eles, para a gente ver que se você tiver a mudança do olhar ali para o indivíduo e fizer pequenas alterações no ambiente, na forma que propõe, o aluno consegue estar participando da mesma atividade dentro do contexto da turma, né? Então, como exemplo, aí eu trouxe um projeto de ciências que foi trabalhado com os alunos do 5º ano. Esse é o projeto em si, tá? Eu não vou me ater à leitura dele, não, mas assim, partiu de uma votação dos interesses dos alunos, levantamos os conhecimentos prévios, eles trouxeram perguntas, dúvidas, e aí a gente começou uma série de estudos, usando diferentes estratégias. E como o tema era sistema solar, a gente terminou com a confecção de uma maquete, teve um planejamento todo de uma exposição e chamamos a escola para participar dessa exposição de encerramento, né? E dentro dessa turma, a gente tinha uma aluna com deficiência intelectual. O que eu fiz de adaptação na estratégia para essa aluna poder participar desse projeto todo? Então, são estratégias inclusivas, né? É a questão do agrupamento. Então, ela estava em processo de alfabetização, colocava ela em momentos de leitura, sempre com um parceiro com leitura fluente. Então, ela já pôde estar participando ali do mesmo momento. A posição na sala, sempre à frente, no meio, longe de distrativos, e a minha atitude sempre diante dela, buscando atenção nas discussões, o envolvimento dela nas atividades, garantir que ela participasse de todo o processo. Porque se o professor não tivesse olhar atento, o que mais acontece, às vezes, é o próprio aluno, como ele já sabe, às vezes, da longa diferença que tem ali de conhecimento, por qualquer motivo que seja. Tem aluno que está assim e não tem nenhuma deficiência, é defasagem mesmo, mas ele continua lá. E a tendência desse aluno é sempre ficar lá quietinho no canto dele, evitar se expor, evitar se envolver. Então, o professor tem que estar cuidando disso o tempo todo. Então, são estratégias que eu fiz nesse projeto com ela. Tem um outro exemplo de um aluno com baixa visão e perda auditiva,
E aí era um caso que um pouco mais complexo, então e eu tinha que olhar bem para a questão mesmo dele, né, da baixa visão da perda auditiva. Então eu já tive que ter estratégias diferentes. Então fonte ampliada, cuidar da cor, da nitidez, né, no espaçamento, nas atividades, parceiros alfabéticos também, ao mesmo tempo colocar ele em situações de reflexão do sistema de escrita. Leitura para ele de algumas atividades, explicações mais próximas e bem de frente a ele, e o uso de personagens de interesse para criar atividades de alfabetização e o envolvimento da turma. Se vocês conhecessem essa turma, eu acho que uma das professoras dele está aqui na live. A turma é apaixonada por ele, eles têm um amor, assim, cuidam um do outro, é uma coisa assim maravilhosa de ver. Eu converso ainda com ele, com a mãe dele até hoje. A gente criou um vínculo assim que está para além desse planeta, é uma coisa linda, tanto que ele desenvolveu, né? Tem a comparação das sondagens, então assim, é muito gratificante de ver. E aí, para ir encerrando a fala, eu trouxe algumas questões que aparecem bastante na escola, né? Algumas situações, e para deixar bem explícito que não é adaptação curricular e não é inclusão. Né? Então, assim, atividade para pintar ou pontilhar sem um objetivo específico, né? Só para passar o tempo daquele aluno ali, já que ele está na sala. Não, né? Precisa ter objetivo específico para ele dentro do contexto da turma. Também não é fazer algo totalmente diferente do que a turma está fazendo. Fazer qualquer coisa para não ficar sem fazer nada. Não também, né? A gente tem que ter um plano de desenvolvimento para esse aluno, um plano individualizado de ensino. Subestimar os saberes, habilidades e potencialidades do aluno, empobrecendo a atividade, né? Tipo, diminuindo só porque você já subjugou que ele não vai dar conta. Não, faça suas sondagens diagnósticas, saiba quais são as habilidades que ele tem e o potencial que ele tem e vai propondo para ele desenvolver. E tirar o aluno da sala para realizar outra atividade diferente da turma, né? Eu sei que a inclusão é difícil, é um desafio grande, mas a gente tem que encarar essa e começar a buscar ela ali dentro da sala, dentro do mesmo contexto da turma, atividade, né? Esse que é o caminho. Dani, na hora que faltar um tempinho, você já me levanta a mão aí, que eu tenho medo de empolgar aqui, viu? Não, mas tá muito legal, tá sendo muito legal, Mayra, parabéns, sim. Então tá. Agora já tá encerrando mesmo, esse mais um e já terminamos, tá? Aí voltando à questão inicial, né, para ver se a gente consegue responder o quando, para quem, por quê. A gente fiz esse esqueminha que me ajuda bastante a visualizar, né? Tem o currículo de um lado, que são as habilidades, os objetos de conhecimento, que são conteúdo, situações de aprendizagem, os conhecimentos socialmente construídos. O processo de ensino-aprendizado, a gente tem o objetivo com que os alunos cheguem na aprendizagem lá do outro lado, que eles avancem no desenvolvimento das habilidades deles e dos conhecimentos deles. O que acontece é que para muitos alunos, não só com deficiência ou transtorno, é isso que precisa sair desse encontro de hoje também pensando, porque tem muito aluno que não tem deficiência, não tem transtorno e está invisível na sala de aula nesse sentido. E o distanciamento só aumenta se o professor não parar, algum professor em dado momento parar e olhar para esse aluno, né? A defasagem aumenta. Então, o que acontece nesse percurso do processo de ensino e aprendizagem, muitas vezes, são que tem barreiras ali, né? Então, esse olhar que tem que estar atento. Barreiras de acesso, metodológica e atitudinal, são aquelas que eu destaquei um pouco antes, né? Que é o que está mais forte ali no contexto escolar. Então, aí que entram as adaptações, para dar conta de superar essas barreiras, para que o aluno consiga chegar ali, do currículo na aprendizagem efetiva, né? Que ele consiga desenvolver dentro das possibilidades dele, sim, mas que desenvolva, né? Que tenha um trabalho focado para que esse desenvolvimento aconteça, né? E aí, para encerrar, eu adoro essa foto, porque ela simboliza o que a gente tenta trazer de ideia e reflexão aqui, né? Se a gente fizer uma analogia e pensar que o jogo aí, né? O jogo que está acontecendo seria os conhecimentos e as habilidades ali que a gente quer chegar, né?
se a gente proporcionar de forma igual a mesma atividade, né, a mesma proposta para todos, não são todos que vão ter acesso, né, ao jogo ou ao conhecimento. E aí, do outro lado, a gente vê que para todos terem esse direito de educação, direito ao desenvolvimento pleno, que está lá na nossa legislação, na LDB, na Constituição, para a gente chegar lá, a gente precisa pensar no que cada um necessita, né? Então, aí entra a questão da barreira com a resposta educacional adequada. Então, para um, eu nem preciso da caixinha, para o outro uma, para o outro duas, e todos os três conseguem, então, chegar nos conhecimentos ali, que no caso eu assisti ao jogo, né, que a gente está fazendo esse paralelo. Então, acho que aqui, assim, eu encerro a ideia que eu queria trazer, assim, hoje, dentro desse assunto aí da adaptação. A joia, Mayra, a gente agradece. Acho que você trouxe uma contribuição muito importante, né? E depois da Mirley, a gente abre para discutir mesmo, né? Legal os exemplos que você trouxe. Eu acho que o pessoal vai querer aí comentar com você, tá? Tá bom. Então, vou te compartilhar aqui. Isso, e aí voltamos então para Mirley. Mirley, tá fechado o seu áudio. Só um minutinho. Vamos... Aqui, já arrumei, Mirley. Ah, não. Peraí. Uma paradinha lá, gente. Agora foi. Isso, Mirley. Boa noite. Obrigado primeiro pelo convite. Mayra, parabéns, viu? Adorei tudo que você colocou. Isso é o que eu queria, sempre quis, tá? Para o meu filho. Eu estou aqui do lado agora como mãe, né? Não faço parte da área da educação. Tenho 2 filhos, a Patrícia e o André. O André tem 22 anos hoje. Cursou até o 3º colegial. Ele tem síndrome de Down. E desde os 2 anos de idade, ele vai para a escola regular. Sempre estudou em escola regular. E esse processo, tudo que você falou, é tudo que a gente sempre chegou até a escola, né? Nessa fase que a gente tem os filhos pequenos, nós como pais, é uma fase que a gente está muito trabalho, acirrado, correndo, naquela loucura, e a gente, né? Aí chega um filho com síndrome de Down, não só ele, né? Mas pensando assim, aí a gente precisa parar um pouco para dar mais atenção, para poder ajudar nisso tudo. E foi quando a minha área é a área financeira, do meu marido também, e nessa fase, né, escolar do André, a gente viu que a gente tinha muito a aprender e muito a buscar ajuda. Então, nós buscamos os profissionais também para nos ajudar. O André tinha fono, tinha TO, psicopedagoga, já entrou numa outra fase, né? A fono e TO foi mais cedo, a psicopedagoga foi um pouco depois, mas tudo para ajudar junto à escola. E a gente, junto à escola, então, todo começo de ano a gente fazia uma reunião com esses profissionais, coordenação, com os professores, e para poder trocar as informações, a gente queria as adaptações, a gente queria antecipação curricular, para quê? Para poder ajudar, para ele ter aquela equidade que você colocou lá no final, né? Poder chegar e caminhando junto com os outros com um apoio maior. Então, mas é sempre muito difícil. Eu estou aqui do lado de mãe falando, é muito difícil. A escola, a princípio, todas elas, o André estudou do pré até o 9º ano numa mesma escola, e depois ele foi para o colegial numa outra escola, porque lá não tinha, nessa que ele estava frequentando até o 9º ano. E mesmo nessa escola que foi do pré até o 9º ano, todo começo de ano, gente, eu não dormia a primeira semana antes de começar as aulas, porque eu ficava pensando como é que vai ser, esse ano é mais difícil que o ano passado, como é que vai, novos professores. E para a escola, parecia que era sempre uma novidade, era um novo aluno, era o mesmo aluno, com os professores que conhecia, com os coordenadores, mas parece que faltava...
Não sei se é empenho que eu falo, porque os professores, nesse momento, eles precisam sair, eu diria, do seu quadrado, do básico. Ele tem que buscar essas alternativas para ajudar, para dar essa equidade para essa criança, qualquer que seja, dentro da sala de aula. Né? Nós tivemos muita sorte que tivemos alguns professores que fizeram a diferença. Eu, hoje à tarde, conversando com a Dani, com a Fabíola, comentei desses professores, né? Não vou citar nome, mas o André até hoje tem um carinho enorme por eles e aprendeu, porque ele ainda demonstra para a gente isso que ele aprendeu, essa aquisição que ele teve desse conhecimento, né? Em coisas simples. E o que a gente buscava na escola? Nós tínhamos a mediação escolar também, da Ribidal, que eles iam na escola uma vez por semana, mudavam os dias para poder estar encontrando todos os professores, para poderem estar enxergando o que poderia ajudar junto ao professor, para esse aluno. Às vezes era uma mudança de local, às vezes era a letra que precisava ser maior, quando ele copiava, a letra tinha que ser bastão, o pessoal já estava na letra cursiva, e para ele tinha que ser, então o professor punha de lado. A gente pedia, às vezes, para estudar, assim, por exemplo, coisa mais objetiva. O que dessa matéria, qual que é o conceito que ele precisa aprender dessa matéria? Então, era essa a mediação que a gente fazia com escola, professor, coordenador, para poder antecipar esse conteúdo para ele poder caminhar junto com a escola. Mas, olha, é muito difícil. Primeiro que a escola tem que acreditar, né? A gente, como pai, tem que ter a confiança, eles têm que acreditar, e os professores, eles têm que também querer. Tanto que alguns professores fizeram essa diferença, né, ao longo desse período escolar dele aí. Às vezes acertávamos, às vezes errávamos, eu acho que é assim mesmo na vida, nas tentativas, né? Acerto e erro aí. Por exemplo, ele tem um professor, vou falar primeiro até o 9º ano, por exemplo, a professora de arte, ela era muito entusiasmada, então o livro era muito bonito realmente, ele tem até hoje esse livro, que com as gravuras, com pinturas, esculturas, e ele se dedicou a isso, tanto que quando a gente viajou ou ia a algum lugar, ele reconhecia, ele falava que era o rococó, que era, sabe, arte moderna, que era não sei o quê. Então, assim, ele se identificava com algumas coisas, e aí ele sempre gostou muito de história, e parece incrível, mas ele gostava muito de matemática até o 9º ano. O professor também fez a diferença. Apesar dele usar calculadora, ele fazia equação de 1º e 2º grau, achava o termo A, B, C, então assim, ele montava isso, ele conseguia seguir o raciocínio de como fazia. E teve outros professores também, né? Agora, já no colegial, o colegial, meu Deus, quando ele foi para o colegial, eu falava, e agora? Né? Um lugar que é muita coisa, ele precisava mais do concreto, e isso ia de vez perder, né? E quantas matérias? Ele tinha 16 professores no colegial, e o colegial tem aquilo que em 2 anos você aprende a matéria de 3, porque é tudo focado no vestibular. Então é massacrante para qualquer um, não só para quem tem uma necessidade maior. E nessa escola também eu tive a sorte, né, de ter professores muito bons. O professor, para ter uma ideia, física é uma coisa difícil, né? Nessa época, a matemática o André detestou, ele regrediu, ele não conseguia, porque acho que não sei se era 2 ou 3 professores de matemática, era muita coisa, ele não conseguia mais acompanhar, então foi uma fase super difícil. Em física, que também é exatas, o professor, ao contrário, ele buscava um jeito do André entender, e o que eu achava bacana, que eu conversava com ele, não era pro André, ele fazia para a classe, mesmo da forma simples que ele fazia, todo mundo aproveitava. Né? Eu lembro que numa viagem que a gente fez no final de ano, logo terminando as aulas, não sei se isso tinha caído na prova ou não, ele foi explicar da onda, por que a onda tinha mais força ou não, por causa do ar, eu não me lembro direito, tá? Mas eu lembro que ele fez a explicação e eu achei tão lindo isso. E esse professor também,
ele usava bastante imagem. Então, para falar de velocidade, sei lá, ele usava um chute na bola e perguntava sobre velocidade. Então, assim, eram coisas que podiam simplificar, porque é isso que era. Qual que era o objetivo dele? Saber deslocamento, saber massa, peso, e ele conseguia com isso. Então, ele foi, assim, uma pessoa que maravilhosa. Eu digo que o André até hoje gosta. Ele gosta muito de história, sempre gostou, falei da arte, então ele também tinha uma paixão pelo professor de história, que era outro também que, a classe inteira adorava ele também. Então, assim, eu falo que isso é a diferença. Isso, para mim, é adaptação. Você conseguir passar para todos e não só para aquele que precisa ter essa necessidade, né? Então, assim, como que eu diria? Não foi só flores, mas também não foi só espinho, né? A gente conseguiu passar por isso. O colegial foi um período muito difícil, justamente pelo massacrante, né, de matérias, de conteúdos, de informações, e todo mundo voltado para o vestibular, tanto que ele não quis fazer nem o Enem e nem nenhum vestibular. Então, a gente vai... agora ele já terminou faz 3 anos, esse ano que ele estava pensando em voltar, quer fazer um curso técnico aí, mas eu acho que é porque o terceiro não, né? O colegial foi massacrante. Por mais que tinham bons professores, o professor de biologia também era ótimo, também dava, sabe, oportunidades. Então, assim, no geral foram bons, mas muitos deixaram a desejar, porque ele era mais um na sala, sabe? E isso não era uma sala muito grande, era um colégio pequeno. Então, eu acho assim, poderíamos todos ter olhado dessa forma? Poderíamos. É difícil? Mas eu falo assim que no geral, tivemos muita sorte. Mas eu acho que a educação no Brasil, inclusive, precisa ainda muita coisa. Não sei, acho que é isso, não sei se me alonguei demais aí para falar. Não, eu acho que tá muito interessante, Mirley, né? Hoje a gente divulgou também para vários futuros professores, porque é muito importante ouvir, né, da família também, porque você falou várias coisas aí, né, que olha, o professor, ele faz toda a diferença nesse enxergar o aluno, de dar visibilidade para ele, né? Mas a gente vai discutir. Acho que a Fabíola vai projetar agora um vídeo para o pessoal poder conhecer, né? O André, você falou dele, a gente imaginou que as pessoas que estão nos acompanhando querem conhecer. Então, ela preparou um vídeo. Depois nós vamos combinar, as pessoas que quiserem falar por meio do áudio, digita 1 aqui no chat para a gente poder organizar uma sequência, tudo bem? Fabíola, é contigo. Eu fico até emocionada, mas olha, eu vou dar só uma mudançazinha, Dani. Eu não vou deixar essa emoção do momento, eu vou colocar o vídeo sim, enquanto eu coloco o vídeo, eu percebi a emoção do professor de física que está aqui. Ai, que lindo! Enquanto eu coloco surpresas aí, gente. Eu vou pedir para esse professor a opinião dele, né? Um pouquinho também. Porque, né, perfeito. A gente fecha. Onde você tá, Jejeca? Vamos lá, meu filho. Aqui. Olá. Boa noite para todos. Boa noite. Uma emoção muito grande ouvir suas palavras, Mirley. Eu queria tentar juntar a emoção com a vontade de fazer diferente, de fazer a diferença. Eu sempre acreditei que educação, em primeiro lugar, existe uma coisa fundamental chamada acolhimento. Então, a educação precisa ser acolhedora. A gente faz as coisas com amor, tá? Eu tive momentos assim incríveis quando o André foi para a escola e nós o recebemos. Eu pensei, meu Deus, eu pensei acho que quase tudo que a Mirley pensava no começo do ano, como ela disse. Mas o desafio não era do Dedé, o desafio era meu, porque eu sabia que ele tinha condições, ele dava conta de qualquer coisa que ele quisesse.
E ele sempre foi assim. E houve algo assim que foi muito facilitador, que foi a constante presença da família. A mãe, o pai, estavam ali nos apoiando. Muitas vezes, eu encontrava a mãe, encontrava o pai, eu perguntava as coisas. Houve o processo do primeiro, segundo, terceiro colegiais, né? E a gente vai acompanhando, e eu diria para vocês que eu tenho aquele dom de ser meio paizão, tá? Então, acho que isso facilitou bastante. O André não era o aluno diferente, não. Nunca foi. Nenhum aluno é diferente. No meu olhar, são todos iguais. Eu lembro que eu fazia as folhinhas de atividades para o André e tinha um nome, Sob Novo Olhar. Lembra, Mirlei? Sim. Tinha um nomezinho que eu coloquei na folhinha porque era um novo olhar. Foi a minha primeira experiência e eu diria para você que foi inesquecível. Eu tenho outras pessoas lá hoje com especialidades diferentes um pouquinho, mas assim o André me ensinou muito. Ele não aprendeu, ele não foi lá para aprender, ele foi lá para ensinar cada um de nós. Viu, Mirlei? Desculpa, gente, eu estou muito emocionado. Eu queria agradecer muito o convite, Fabiola, tá? E eu gostaria, assim, que esse momento que vocês dispuseram, esse diálogo, esse conteúdo todo que está gravado, esse projeto, que vocês levem para frente, se precisarem de alguma ajuda, alguma coisa que eu puder, com ideias também, por favor, podem me consultar, sabe? Não sei muita coisa. A única coisa que eu sei é amor é fundamental para educar, sabe? Então, a gente pode fazer muito com amor. E é necessário, sim, Mayra, eu adorei sua apresentação. Eu até tomei nota de algumas coisinhas. Eu acho assim que você deu uma demonstração que o professor precisa ser acessível. Esse é o grande segredo, porque cada um chega a falar: eu não estou preparado para isso. Se prepara. Ué, faz parte da nossa carreira. Você entendeu? Então, é algo que dá um prazer imenso, é uma vitória, uma conquista junto com eles. E nós podemos fazer essa educação acontecer. De alguma forma, nós precisamos fazer com que eles sejam inseridos de uma forma inusitada, diferente, mas uma forma satisfatória para cada um, tanto nós, professores, quanto para a família. A família é fundamental. E eu jamais vou esquecer o momento da formatura, porque foi ele que veio me presentear e foi um abraço inesquecível, Mirlei. Tá? Muito obrigado pelas palavras. Eu assim, só fiz o que fiz, eu fui o que fui porque ele me ensinou a ser assim. Você, seu esposo, me ensinaram a ser assim. Tá? Muito obrigado. Obrigado você. Nós é que agradecemos, viu, professor, pelo seu depoimento. Eu confesso que hoje a live está muito emocionante aqui. Eu estou me recompondo, acho que está todo mundo se recompondo, porque o senhor falou, né? Acho que juntando vocês três é muito marcante, né? O que foi ressaltado aí de que o amor é fundamental para educar. Né? Isso do professor estar acessível, quer dizer, quando eu estou acessível, eu estou aberta, mas o principal que eu vejo assim do relato, né, que o senhor fez sobre o André é a sua crença de que ele era capaz, né? O fato de na posição de professor o senhor acreditar que ele era capaz, isso fez toda a diferença, né? Mas para não chorar, gente, Fabiola, põe esse vídeo e a gente retoma aí as discussões. Muito obrigada, Jejeca, muito obrigada. Eu quero conhecê-lo pessoalmente, professor.
Sim, a Fabiola providencia um contato qualquer dia desses, viu, Daniela? Também será um imenso prazer conhecer todos vocês. Muito obrigada. Então vamos lá. Fabiola e suas surpresas. Pois é. A vida tem que ter surpresa, gente. Calma. Não é? Ah, cadê o negócio? Sumiu. Cadê? Diminuiu o vídeo, gente. Peraí. Não, peraí. Ah! Esse vídeo foi o André, não fui eu. Esse vídeo o André que me mandou, porque ele tem um canal no YouTube e ele faz esses vídeos, né? Ele tem voz, eu acho que é outra coisa bem legal. Não ter só ele é o cara. Falando. Ele é o cara. Tem um canal, né? Um canal, André é o cara. Né? Exato. Não é só ter os canal. outros falando por ele, né? Ele tem a voz dele, ele tem as coisas que ele faz, então eu acho isso bem bacana. E ele que fez esse vídeo pra mãe, e ele me mandou. Não, já tem um tempo, tá? Não foi hoje, não. Aí eu falei, uai, como assim? Vai caber certinho, né? Tem que mostrar um pouquinho desse vídeo. E eu acho que tem tudo a ver com essa questão de que a gente vive hoje. A vida do André, a gente viu alguns momentos, a vida dele tá aí, a vida dele importa, né? A vida dele acontece, tem os seus momentos, tudo, né? A família, e ela tem que acontecer em todos os espaços. É só isso que eu penso. E ela deve acontecer em todos os espaços, não é? Eu queria só falar uma coisa, que a educação, ela é um tripé, né? Família, escola, professores, né? No caso, profissionais em geral, né? Que é assim que a gente consegue amarrar todas as pontas, né? Amarrar todas as pontas. E assim, só destacando, né, Mirley, que acho que eu já citei isso em algum momento lá na Ribidal, mas eu, como mãe da Malu, né, que tem síndrome de Down e tem 3 anos, me tranquiliza muito conhecer vocês que são pais de crianças mais velhas, né? Então, um pouco dessa ideia de trazer, de conversar, de compartilhar, é porque a primeira frase que a Mayra falou hoje, ela falou, olha, não tem receita, mas tem alguns caminhos. E vocês, como são mais velhos, né? Você vê, o André já é adolescente, a minha filha está com 3 anos. Então, vocês inspiram a gente na construção desse caminho, né? E a gente não quer minimizar o que seja inclusão, né? A Mayra falou bem, a gente sabe que tem que mudar a estrutura, só que se não adaptar, essas crianças vão ficar privadas de conhecimento até quando? E às vezes não é um grande recurso, não é uma grande tecnologia, é um olhar diferenciado para um ser humano, né, professor? Estou vendo que o senhor está concordando aí.
é um olhar diferenciado, porque a gente às vezes ouve, né, o pessoal falando assim, não, adaptar não é inclusão. Não é inclusão num modelo que se já fosse real a inclusão. Mas atualmente é um dos passos para construir essa inclusão. Né? A Mayra, a Mirley, não sei se falam mais disso, porque às vezes a gente tem muito disso, não, adaptar não é incluir. Mas é um primeiro passo, né? Depende da perspectiva que a gente tem em relação a isso. E quero dizer, professor, né? Professor GG, a gente vai ainda encontrar, e tem não só professores, mas tem alunos aqui também, futuros professores. Então, ouvir a sua fala, ouvir a Mayra, e ouvir a mãe, né? A Mirley, porque eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Que se coloque no lugar, né? Porque quando você se coloca no lugar, fica um pouco mais fácil a gente perceber as necessidades e o que precisa. E todos precisamos de adaptação. Se for pensar, eu tenho as minhas limitações também, né? Mas, gente, vamos abrir para o pessoal comentar. Eu sei que estão comentando no chat que está todo mundo emocionado, né? Acho que todos nós ficamos mesmo. Mas alguém quer complementar, quer comentar alguma outra coisa? Eu posso só abrir. Posso só fechar, Dani? Claro. Então, eu também sou professora, né? Sou professora, na verdade, do ensino médio e do ensino fundamental 2, tá? Embora eu já tenha dado aula para menores. Então, eu também tenho experiência, já tenho N alunos de inclusão, e a partir da fala da Mirley também, né, quando ela disse que a cada ano parece que é novidade, então eu pontuaria aqui algumas ações que eu acredito que pudessem ajudar a inclusão efetiva desses alunos. A primeira delas é a informação sobre o aluno, né? Quando começa um professor, depois 2, né? Aí chega uma hora que, como ela disse, 16. Então, essa informação, né, essa ficha do aluno, ela deveria ser entregue todo começo de ano para todos os professores, para eles terem como se fosse um currículo, como se de trabalho. Você não vai olhar o currículo da pessoa? Exatamente, da mesma forma. Aí, infelizmente, eu insisto na adaptação, como a Dani disse, até porque a apostila, os livros, eles são conteudistas ao extremo. Então, digamos assim, eu nem acho que seja o ideal para ninguém. Então, essa adaptação de conteúdos, principalmente enfocando no visual, é muito importante para qualquer eu diria para qualquer aluno. Então, você ter a possibilidade hoje de dar uma aula, um grande emprego do visual, vai ser benéfico para todos os alunos. Então, de novo, é o que eu falo. A inclusão de quem? A aula que é boa, ela é boa para todos, tá? Então, esse planejamento da adaptação. Mas dar uma aula focada no visual, focada no que nas diversidades pedagógicas, né? Vai ser bom para todo mundo. Comunicação em parceria, família e escola, é muito importante. O professor também acompanhar esse processo é muito importante, para não ficar muitos intermediários, né? Eu acho que quanto menos intermediários a gente tiver, funcionaria melhor, né? Então, ter uma comunicação direta, um canal direto, eu acho que funcionaria bastante. Então, nessas práticas, né? Quando você... mas eu vou adaptar o quê? Tem toda essa questão da letra, do tamanho, a questão do visual, a questão de que hoje de novo, a questão conteudista. Então, ela tem tudo, ela é cheia de detalhes. Então, você imaginar o que realmente é primordial. E hoje a gente está nesse momento com o ensino online, né? Que a gente sabe que é impossível a gente cumprir esse planejamento total, não tem como. Então, hoje a gente precisa pensar, para o meu aluno, ele não perder o ano, digamos assim, o que eu preciso priorizar? Quais são os conhecimentos, os conteúdos mais importantes para esse aluno? Então, eu tenho que pensar dessa forma. O que é mais importante? E esse planejamento é isso, né? A gente conhece, cada professor conhece a sua matéria, conhece o que ele vai dar, o que tem no livro dele. Então, ele vai
pegando o que é mais importante. Isso não quer dizer que ele vai limitar o aluno, é outra armadilha. Vamos lá, calma. Se o aluno assimilou aquilo, quer dar mais um pouquinho, quer aumentar aquele exercício, ele aumenta. Né? Então, eu acho, de novo, é a atenção. Também não vamos limitar, vou só dar o que é o principal. Né? Se tem mês de ano, não, então eu vou dar só o ano para ele. Não, porque às vezes esse aluno, ele vai guardar dia, mês e ano. É só um exemplo, tá? E, textos, meu Deus, como que ele vai interpretar textos? Há tantas formas de se fazer uma interpretação de texto, né? Como, por exemplo, organizar uma história, mostrar a sequência lógica. Existem formas de você casar os seus conhecimentos de formas não convencionais. Né? Você pode mostrar o seu conhecimento não somente com textos que refletem o quê? Uma prova de vestibular, um exame. Então, existem várias formas de você expor conhecimento e de você ter conhecimento que não sirva apenas para um vestibular. Né? Eu acho que aquele conhecimento que nos ajuda na vida é o mais importante. Não sei quem quer ser médico, engenheiro, aí tem que... Né? Então, aí é o objetivo de cada um. É a carreira que cada um quer seguir. E aí, a pessoa tá certa. Aí ela escolhe, né? O estilo de vida que ela quer levar. O médico, sei lá, o engenheiro, ele vai estudar até... Né? Não para nunca. Então, eu gostaria só de pontuar isso. O quanto eu acho que essa questão de falar, vou adaptar da inclusão, não está tão distante assim de uma sala toda. Né? Você ter um engajamento do seu aluno, todos, passa por isso. Tá? Trazer essa paixão, né? Passar essa paixão, esse querer aprender para todos os alunos. Eu vim fazer o meu trabalho. Você não está interessado? Então, se não, não sei. Então, eu acho que você ter essa paixão e procurar esse engajamento de todos, você sem querer, você vai estar incluindo. E eu acho que é o que aconteceu com o Jejeca, por exemplo. Eu acho que foi essa paixão, essa variedade de coisas assim, que acabou trazendo todo mundo junto para a sala. É isso. Fabiola, enquanto o pessoal se organiza aí para falar, só dizer que, né, a Mirley citou a Ribidal e a equipe técnica tá levantando temas que os professores gostariam que fossem discutidos, porque acho que também vão organizar algumas lives. Então, se vocês tiverem sugestões, os professores aí que estão assistindo e quiserem escrever aqui no chat, a gente se compromete a passar, porque eles fazem um trabalho maravilhoso de mediação escolar e vão organizar também lives e encontros assim que podem ajudar, tá? Então, só para registrar isso, se vocês tiverem sugestão, escreve aqui no chat que a gente vai repassar para o pessoal da Ribidão, tá? Alguém gostaria de complementar, de finalizar? Hipólito? Não sei se abriu aqui o microfone. Fechou. Está aberto. Não, obrigada. Só estou ouvindo. Alguém deixou aberto. Eu gostaria muito de colocar uma coisa, então. Eu acho que a gente tem futuros professores aqui também, né? Então, eu acho... Bastante. Gente, a reflexão primordial aqui não é, como que eu vou fazer inclusão? Não, a pergunta é, como que eu vou ter o engajamento de todos os meus alunos? Porque o ser humano, ele é complexo por si só. E não existe só um caminho, não existe só uma prática pedagógica que vai funcionar com todos. Né? Então, eu insisto nisso. Como que eu tenho o engajamento dos meus alunos, ao mesmo tempo, claro, que eu vou atender às necessidades, às especificidades de cada um. Aí a gente, são especificidades que a gente aí organiza numa atividade adaptativa e tal. Mas, aquela coisa de quando você começa a sua aula, quando você vai fazer a sua apresentação, né? Como é que você transmite isso? Mecanicamente? Mais do que adaptar... Desculpa, Fabiola. Não, que parou para mim, eu achei que você tivesse terminado, desculpe.
Você tocou um ponto importante, né? É pensar estratégias inclusivas, né? Para além de pensar recurso, é pensar em estratégias, metodologias, onde todos têm a oportunidade de, em algum momento, manifestar ali o potencial que tem, né? A Mayra, não sei se você pode falar, Mayra, mas eu me lembrei daquele outro aluno, que era um estudo de caso no grupo, que estava em fase de alfabetização, e aí foi pensada uma atividade com massinha para a sala toda, né? Você quer falar desse caso, Mayra? Lembra? Era um aluno, acho que da Algisa. Isso, do primeiro ano, né? A ideia da inclusão é essa mesmo, né? Uma prática, inclusive, é aquela que contempla as especificidades ali dos alunos, né? Porque todo indivíduo é único, né? Nossa, mas eu me emocionei muito, gostei muito da fala do professor. Queria ressaltar aqui que eu tive um aluno que mudou a minha vida e foi por conta dele que eu comecei a estudar e continuo estudando e aprofundando nesse assunto, né? Então, eu senti da mesma forma, né? Que não fui eu que ensinei ele, eu fui ensinada por ele, né? Isso me tocou muito, exatamente assim que eu me sinto. Então, eu espero que os professores que estejam ouvindo, né? E que sempre que a gente for falar desse assunto com outros professores, né? Na sala dos professores, que a gente consiga, assim, tentar disseminar isso, né? Até tinha um slide final que eu esqueci, eu coloco em todas as apresentações, né? Daquele psiquiatra e filósofo, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que é exatamente isso que ele estava tentando colocar na questão do amor, né? Do olhar pelo indivíduo ali, pelo ser humano, né? Uma alma humana. Perfeito, nossa, eu lembrei muito, né, disso. E com relação àquela atividade em si da massinha, o Douglas e a Hilary vão conseguir falar melhor, que eles estavam ao lado da professora no planejamento da atividade, mas era isso mesmo, uma atividade de alfabetização com massinha que toda criança adora. E aí, por que propor só para ele de forma diferenciada? Não, gente, vamos propor para a turma, né? Então, assim, e ele tá junto, porque ele também é um indivíduo e ele também é único como os outros, né? Ele também pertence, né, à sala. Eu entendi quando o professor trouxe a questão de que todos são iguais nesse sentido, né? Eu entendi o olhar dele, a visão dele. É isso mesmo. Então, se quiser ver com os meninos, se eles querem falar os detalhes da atividade, porque eu não me recordo. Não, acho que os detalhes acho que não vem ao caso. Acho que o principal era isso, né? Que foi pensado uma atividade de massinha para a sala toda, né? E foi uma atividade que beneficiou tanto aquele aluno, né? Quanto o resto da turma. Então, beneficiou todos, né? É o pensamento de educação geral, todo e qualquer indivíduo, né? Com as suas características. Mas, gente, está muito bom, assim, acho que, né, agradeço demais da conta por vocês terem vindo e trazido essas ideias, né? O pessoal hoje não está falando muita coisa, né? A Rogéria está comentando quanto amor, tal, emocionadíssima. Estamos todos, Rogéria, hoje foi difícil aqui segurar, porque a gente sentiu o envolvimento, né? E é o primeiro passo mesmo, não são técnicas, a primeira coisa é enxergar o indivíduo, é se colocar como ser humano, né? Então, assim, muito obrigada às pessoas que estão aí com a gente. Por favor, se tiverem a sugestão para as lives, né, que a gente comentou, digita aqui para a gente poder passar para a equipe, né, da Ribidal, porque também tenho certeza que vai contribuir muito com os professores e com os alunos aí que estão, e os pais, viu? Porque eu, quando me coloco aqui, essa é meio que uma atividade onde eu fico como educadora do SEIC, mas acho que eu me beneficio muito como mãe. Então, para mim foi ótimo, gente. Obrigada. Vou só terminar aqui lendo a mensagem do Jejeca, que eu acho que ele mandou no privado. Acabou que acho que não dá para todo mundo ler, Jejeca, acho que você mandou só para mim. Então, eu vou ler a mensagem dele, tá? Queridos futuros professores. Vai ter uma falhazinha aí. Veio para mim só. Então, queridos futuros professores, cada situação ao longo da carreira
é sempre teremos alunos marcantes, que muito nos ensinarão. Tenham sempre um novo olhar a todos os seus alunos. Abraços, Jeca. Tá jóia, gente. Então a gente encerra, né, com a proposta de não fazer lives muito compridas aí, porque sabe que tá todo mundo assistindo 1000 coisas, né? Mas muito obrigada. A gente, se vocês tiverem as sugestões, mandem, a gente compartilhe. Quanto mais gente falando e trazendo informação e ajudando a pensar, melhor. É isso que a gente quer mesmo. Né? Eu tenho uma sugestão, não sei se o pessoal concorda, né, que a gente falou de que forma fazer isso, a Mayra até falou das tecnologias assistivas, né, das ferramentas que a gente tem. Eu acho que seria muito interessante, Mayra, estou até pensando aqui, né, acho que a Dani concorda comigo, eu não sei, mas a gente poderia falar sobre isso, né, a forma prática de como você pode usar os recursos que a gente tem hoje em dia, como colocá-los dentro da sala de aula, né? Para facilitar a vida dos alunos, dos professores, para dar mais dinâmica, né? A esses alunos. Eu acho que é um tema, né, Fabiola? Talvez seja um tema aí para a próxima. E concordo em gênero e grau, porque a Mayra é nossa parceira, inclusive no projeto, né? A Fabiola está com o olhar voltado aí para as tecnologias assistivas, porque a ampliação do nosso projeto de ciência inclusiva, Mayra, agora vai ter essa parte das tecnologias assistivas. Então, se prepara, porque a Mayra é do projeto. Então. Né, Mayra? A gente conta muito. Quem sabe, vamos organizar uma próxima. Eu acho que foi muito legal os exemplos, né? Vamos organizar aí, tá bom? Obrigada, viu, a todos, Fabiola também. É muito gostoso a interação com vocês, gente. Me despeço, então. E o relato, né, da Mirley, nossa, um prazer, viu? O relato da Mirley, do professor, enriqueceu. Foi ótimo, gente. Eu tô, assim, ainda me contendo aqui, né? Eu tô de óculos, acho que não dá para ver, mas ainda tô emocionada. Muito bonito. Eu Foi também. muito bom, muito bom. Viu? A gente pode compartilhar aqui muito sentimento e não só informação. Eu acho que isso é um diferencial. A gente teve a possibilidade de ter o depoimento de uma mãe e o depoimento de um professor que passou pela vida do filho dela. E aí, o que a gente teve? Muito afeto. Não ficou simplesmente um depoimento frio de um lado, e o frio de outro, né? Então, eu acho que esse sentimento todo faz parte. É muito importante. Eu quero só agradecer a todos, porque me fez mexer de novo lá na minha caixinha, né? Porque o André já saiu do ensino médio faz 3 anos. E quando elas me chamaram, eu falei, ai, gente, não sou preparada para falar, não sou da área, estava assim com receio. Mas eu quero agradecer nessa oportunidade, então mexe mesmo com os sentimentos, né? Volta tudo. Mas é isso, eu acho que a inclusão é uma riqueza, né? Dos dois lados, todo mundo recebe, todo mundo ganha, né? É isso, quero agradecer a vocês pelo convite, a todos que participaram. Muito obrigada. Bom, Tá certo. então, a gente nem quer ir embora, né? Ficamos tão assim que a gente nem quer ir embora, mas já deu aí o nosso tempo. Um abraço a todos. Beijo. Sim, boa noite, pessoal. Muito obrigada.